Olá, seja bem-vindo ao treinamento de manutenção da talha Loadster NH, ou seja, New Hoist, a nova Loadster. Começando porque essa talha ela sofreu uma atualização segundo as normas internacionais, onde foi exigido que os equipamentos apresentassem menor nível de emissão de pressão sonora. O que significa isso? Menor emissão de ruído ao ambiente onde está sendo operado o equipamento. Também foi exigido, através das atualizações das normas internacionais, que o sistema de limitador de sobrecarga ficasse fora da linha de energia mecânica do sistema de freio. Por quê? Caso o sistema de limitador de sobrecarga venha desgastar ou falhar, o freio continua atuando sobre as engrenagens do redutor, da caixa de engrenagens, impedindo que a carga desça involuntariamente. Anteriormente às atualizações das normas, os equipamentos de movimentação de carga possuem o limitador de sobrecarga na mesma linha mecânica de energia mecânica do sistema de freio. Quando o limitador de sobrecarga via a sofrer desgaste ou qualquer avaria, mesmo com o freio travado aqui, a carga fazia com que o limitador de sobrecarga girasse e havia um deslizamento de carga involuntária. Hoje, com essa nova configuração da Loadster NH, isso não acontece. Caso o limitador de sobrecarga venha apresentar algum problema, é apenas abaixar a carga e trocar o limitador. Vamos seguir. Aqui já adiantei para vocês a seguinte forma. A talha Loadster NH, tanto ela pode ser fornecida com ganchos automáticos, onde você apenas aperta o botão, o gancho abre. Esse gancho, quando ele sente a carga, ele trava e não abre mais, de forma involuntária. Para abrir, você tem que aliviar a carga, apertar esse botão e o gancho abre novamente. Durante as manutenções, verifique qual é o dimensional aceitável do colo do gancho. Vou virar dessa forma para que todos entendam melhor. Este aqui é o colo do gancho, onde vai apoiar a carga, ou no caso do gancho de ancoragem, é onde a talha vai ficar suspensa. Pois bem, no manual de manutenção do equipamento consta qual é a medida mínima que você pode encontrar no colo do gancho. Uma vez que o gancho teve a perda de material neste ponto e chegou à medida mínima, troque imediatamente esse gancho. O equipamento não pode ser liberado, seja o gancho de carga ou gancho de suspensão. Para a retirada da corrente, utilize martelo e um saca-pinos. Apoie o gancho sobre a morsa ou sobre uma mesa que esteja devidamente apoiada. Peça auxílio a alguém. A corrente de carga ela fica presa ao bloco de carga desta forma. Aqui dentro você tem um bloco de fixação da corrente. Tem exatamente a medida da corrente, exatamente o desenho da corrente. Você só consegue colocar em uma posição. Na posição contrária, o elo da corrente não entra. Estando na posição correta, o pino vai inserido aqui dentro. Esse pino possui 3 estrias, deslocadas a 120 graus uma da outra. Toda vez que você insere esse pino, ele perde material, porque os diâmetros são menores. Esse pino só entra de um lado, porque tem um diâmetro maior, diâmetro menor. O pino é cônico, só pode ser inserido do lado certo. Uma vez que você inseriu, tirou novamente para trocar a corrente. Inseriu, tirou novamente para fazer uma segunda troca de corrente, porque a corrente desgastou ou danificou, verifique se esse pino agora não começa a entrar com facilidade. Se esse pino começar a entrar pelo orifício com facilidade, não utilize o pino. Troque imediatamente, ok? Feito isso, verifique o giro do gancho, vê se está com bom giro. A talha Loadster NH tanto pode ser fornecida com ganchos Let-Lock automáticos, como com ganchos tipo anzol, com trava de segurança. Verifique se a trava de segurança está com o seu bom funcionamento. Observe também se ela está alojando no local ideal. Verifique o colo do gancho se não há desgaste. Verifique também a abertura da garganta desse gancho. Verifique no manual que para cada tamanho de gancho existe uma medida a ser admitida. A abertura máxima aqui é de 5% em relação à medida original. Então você tem a medida original da abertura dessa garganta e ela tem uma medida máxima admissível, de acordo com o tamanho desse gancho.
Bom, uma vez que eu retirei já, bati aqui, retirei o pino, separei o gancho da corrente, vamos retirar a corrente. Para retirar a corrente, a talha está energizada, você passa toda a corrente para o lado onde o gancho ficou mais próximo da talha, o gancho já está retirado. O que eu faço? Eu pego um pedaço de corrente que não utilizo mais, mas que seja da própria talha, e engato na corrente, de forma que toda a corrente passou desse lado direito para o lado esquerdo da talha. Nesse lado esquerdo, eu tinha esse limitador final de corrente, que ele é bipartido e é fixo por esses dois parafusos e também é protegido por esse anel de nylon, que é para não impedir que esse limitador colida com o corpo da talha. Eu retirei esse anel de nylon, tirei esse limitador final de corrente bipartido, passei a corrente toda para esse lado. Quando estava no final, eu peguei esse elo tipo C. Esse elo tipo C, ele é fornecido junto com a talha. Ele fica preso a este parafuso lateral. Você retira esse elo C daqui, põe na corrente, a corrente estando ainda dentro da talha, pega um pedaço de corrente que eu não uso mais, engato aqui e passo a corrente totalmente por dentro da talha. A corrente vai sair do outro lado, de forma que o pedaço de corrente para manutenção fica dentro do corpo da talha. Ok? Uma vez que esse pedaço de corrente de manutenção está dentro da talha, eu posso vir aqui, desengato a corrente e pronto. A corrente está livre para ser lavada, enxuta e inspecionada conforme a DIN 818 menciona, obedecendo a questão dos 10% de desgaste. Agora nós vamos iniciar a retirada do motor. Iniciando a desmontagem do motor de elevação da talha Loadster NH. É fácil de identificar. De um lado você tem a tampa frontal onde está escrito o nome da talha, Loadster. Na parte traseira você tem a indicação da capacidade do equipamento. Com a chave de fenda de 1/4 de polegada, retire esses dois parafusos de fenda, cabeça cilíndrica. Em seguida você vai retirar a tampa do motor. Vamos lá? Não é necessário o uso de ferramenta. Pronto. Esta Loadster NH é a versão V1, ou seja, carcaça pequena. Existe também a carcaça grande, tamanho V2. Desta parte da tampa traseira, você tem o transformador de comando para atender às normas brasileiras, que é a NR10 e NR12, onde trata-se de extra baixa tensão no comando. Traduzindo, todas as contadoras que fazem o sentido de subida e descida do equipamento estão energizadas com 24 volts corrente alternada. Então, tanto faz entrar 220, 380 ou 440 no equipamento, essa energia de potência, que é trifásica, duas fases vão ser utilizadas e alimentar o transformador, que vai ser rebaixado para 24 volts corrente alternada. Lembrando que, de padrão de fábrica, os equipamentos eles vêm dimensionados para trabalhar em 220 volts ou 440. Quando você tem a necessidade de trabalhar em 380 volts, tem que ser sobre um pedido especial, onde rebobinaremos o motor para a tensão 380 volts. Neste momento em que você tirou a tampa traseira, que serve também de mancal para o motor de elevação, utilizando uma chave de fenda como esta, você vai usar ela só apenas para indicar o local. Verifique as condições do rolamento de apoio do rotor, do motor de elevação. Verifique também as marcas ao entorno para saber se não há sinais de desgaste. Faça uma inspeção geral em busca de trincas, deformações nessa tampa traseira de apoio do motor. Também verifique a fixação do transformador de comando, que pega a alimentação trifásica, utilizando duas fases e transforma para 24 volts VCA, atendendo a NR10 aqui no Brasil. Também verifique
as condições da fiação tanto do transformador quanto da alimentação do motor. Agora, vamos apoiar aqui um pouco. Vamos retirar o rotor de elevação. Com muito cuidado, segure firme na ponta do motor, apoiando com uma das mãos, retire com cuidado. Este é o rotor. Veja que na parte frontal ele tem esses pequenos pinos que servem como hélice. Na parte traseira também tem esses pinos que servem como hélice. No momento em que esse motor entra em giro, ele faz com que haja movimentação de ar da parte traseira para a parte frontal do motor, por convecção conduzindo o calor gerado à carcaça do motor, que por sua vez vai funcionar como um radiador, expelindo o calor da talha. Inspecione a ponta do rotor. Verifique se não há danos, fissuras no sistema estriado, que vai trabalhar em conjunto com o limitador de sobrecarga. Segure firme. Não pode haver folgas entre a ponta estriada do rotor e o limitador de sobrecarga. Há uma pequena folga apenas para encaixe, mas essa folga depois é praticamente que zerada. Uma vez inspecionado o rotor, veja que não há dano, não há sinais de riscos, porque se houvesse sinais de riscos, eram sinais de dano também no estator, na armadura do motor. Vamos deixar essa peça de lado. Neste caso, esse limitador de sobrecarga saiu com facilidade. Caso ele não saia com facilidade como aconteceu aqui, é simples, não mova ele neste momento. Você apenas vai pegar agora e retirar o estator. Retirada do estator. A talha Loadster NH, que é a nova Loadster, ela possui um sistema plug and play. Então aqui nesse duto lateral, nesta área aqui, você possui tomadas macho e fêmea, onde com apenas um clique você consegue desacoplar a fiação do motor do painel do equipamento. Vamos à retirada do estator. Apenas um clique, você começa a retirar a fiação. Pronto. Soltando esses 3 plug and play, você consegue já liberar o estator da carcaça do equipamento. Vamos agora à retirada do estator. Com muita calma e com cuidado, procure mover o estator até que ele saia totalmente da carcaça do equipamento. Pronto. Veja, existe um pino neste local aqui que serve como pino guia do estator, para que quando você for montá-lo novamente ao corpo do equipamento, ele fique exatamente na posição de trabalho. Verifique as condições desse pino e se ele está firme. Com o estator em mãos, o que eu devo observar? Eu devo observar a primeira coisa, a coloração do conjunto. Veja, eu tenho que observar se essa celulose plástica na cor branca não está amarelada, se ela não está derretendo, porque ela é plástica. Se este motor tiver sofrido superaquecimento, um dos indícios será que essa celulose plástica perderá a sua forma em forma de V e ela vai começar a derreter sobre os canais onde se encontram as bobinas. Outro indício de superaquecimento, de mau uso, de perda de tensão, baixa tensão ou sobretensão, acima dos 10%, se o equipamento foi utilizado com a tensão nominal mais 10% ou menos 10%, todo esse conjunto começa a superaquecer. Se o usuário também começou a exceder os 300 contatos hora, ou seja, 4 a 5 toques por minuto, também ele começa a superaquecer. Esse encordoamento começa a derreter e começa a grudar em toda a fiação elétrica aqui. Há um escurecimento das bobinas.
indicando que esse motor está próximo da queima. Verifique todo o seu entorno. Caso, ao inspecionar, você veja que todas as bobinas estão com a coloração ok, mas apenas um conjunto está escurecido, significa que possivelmente, em dado momento, esse equipamento trabalhou com falha ou falta de fase. Das 3 fases que alimentam o equipamento, uma delas está falhando, seja no painel elétrico, através das contatoras, através da fiação ou da alimentação da rede do cliente. Verifico também o estado interno dos plug and play. Não pode haver oxidação, deformação ou sinais de calor. Tem que estar com a coloração original branca. Caso esse limitador sobrecarga não tivesse saído facilmente, neste momento agora que eu estou sem o rotor, sem o estator, eu simplesmente poderia retirar o limitador de sobrecarga de dentro da carcaça. De que forma? Simples, com a mão. Se eu já tivesse recebido um histórico de que no meu cliente esse equipamento não estava mais levantando a carga nominal, ou seja, se o equipamento como este foi projetado para 500 kg de carga nominal, ele não está levantando mais a carga nominal, o motor fica trabalhando em vazio, patinando como se fosse a embreagem do seu veículo, é sinal que esse limitador de sobrecarga sofreu desgaste. Nunca faça ajustes no limitador de sobrecarga. Nunca tente remanufaturar um limitador de sobrecarga, pois você vai estar assumindo o risco de ferir ou até matar alguém. Simplesmente peça um novo limitador de sobrecarga original e coloque no equipamento. Esse vai para a sucata e para o descarte, se tiver danificado. Terminamos a desmontagem do motor e do sistema elétrico desta parte. O que sobrou? Apenas o plug and play do comando. Soltando esses 2 plug and play, eu já liberei o transformador de comando e a tampa traseira do equipamento. Uma vez retirada essa tampa frontal, como podem ver, temos acesso aqui a todo o sistema elétrico na talha V1, que é o tamanho pequeno. A caixa dela é pequena. Se fosse o tamanho grande, o tamanho V2, todo esse conjunto elétrico estaria ao lado do motor. Então existem essas diferenças, essas características. O tamanho pequeno, que é o V1, o sistema elétrico é na parte frontal. O tamanho grande junto ao motor. Agora que tiramos essa tampa, vamos iniciar a retirada do conjunto elétrico da unidade de função elétrica. Em seguida, vamos retirar o sistema de freio. Comece puxando com cuidado os dutos da fiação. Você pode também começar a soltar essas 3 porcas, tem uma porca aqui, outra aqui e outra aqui, que liberam essa unidade de função. Vamos retirar a unidade de função. Uma vez que nós tivemos o motor totalmente retirado através do sistema Plug and Play, foi possível tirar também as 3 porcas com arruela tipo S, arruelas de pressão autotravantes. Também foi possível retirar a unidade de função, onde você tem as contatoras de elevação do sentido sobe, desce, termistores, fusível e placa de conversão. Deste lado temos também na Loadster NH a fonte de alimentação do sistema de freio. Uma vez retirada essa unidade de função, nós temos aqui esta porca. Ela serve para fixar o cabo de aço de sustentação do cabo de alimentação e do cabo de comando da botoeira, ao mesmo tempo que serve também como aterramento do cabo de alimentação e do cabo de botoeira. Agora, utilizando uma chave estriada 11 mm, libere essa porca para que você possa retirar completamente os 2 cabos que ainda estão presos ao equipamento.
Agora temos completamente livres dois itens aqui. O sistema de freio de corrente retificada, 205 volts VCC, e temos o sistema de limite de elevação sobe e desce. Vamos retirar agora o sistema de freio. Utilizando uma chave de fenda de 1/4, retire esses dois parafusos cabeça cilíndrica, um deste lado e o outro deste lado. Vamos à retirada do sistema de freio. Retirando o sistema de freio. Pronto. Liberando apenas esses dois parafusos, você consegue retirar o sistema de freio da nova Loadster, que é corrente retificada. Fazendo a inspeção no sistema de freio, verifique colorações diferentes, deformações. Verifique também as condições gerais do estriado do sistema de freio, para ver se não há folga entre esse cubo e o sistema de freio. Verifique também as condições gerais do disco de fricção do sistema de freio, que se encontra aqui dentro. Com auxílio de um calibre de folga, verifique as condições do disco de freio. De que forma? Olhando no manual do equipamento, você encontrará, de acordo ao modelo do equipamento, indicado na plaqueta de identificação, qual é o modelo do equipamento. Identificado o modelo do equipamento, selecione a lâmina correta e agora verifique a folga do freio. Se essa lâmina conseguir entrar aqui nesta abertura, é sinal que chegou ao limite gaste do disco de freio. Solicite outro disco de freio. Trocando o disco de freio, libere esses três parafusos, todo esse conjunto sai, você tira o disco de freio danificado ou gasto e coloca o novo, torna a montar. Não é necessário ajustes nesse novo sistema de freio da Loadster NH, porque ele é autoajustável. Sistema de chave limite. Vamos aprender agora a como fazer a inspeção e regulagem da chave limite de elevação. Utilizando essa chave de fenda para indicar o local, você verá que aqui está escrito Lower. Então, este aqui é a microchave que limita o desce, Lower. Na parte de baixo, você tem uma chave limite escrito Upper. Significa que é o limite do sobe. Logo, você terá essas duas borboletas que elas servem para regular tanto o limite do sobe quanto o limite do desce. Quando você receber esse equipamento, verifique em que posição que estava essas chaves limites. No momento da regulagem, se você precisar fazer um novo ajuste, depois da talha montada, simplesmente, com o auxílio de uma chave de fenda de 1/4, afrouxe esses dois parafusos, como eu já fiz, afaste essa lâmina flexível e agora aqui girando essas porcas dentadas, muitos chamam de borboleta, né? Então, você gira para cá, nesse sentido, para que o gancho pare cada vez mais baixo em relação ao corpo do equipamento. Se eu quero que o equipamento que ele suba mais, eu giro no sentido anti-horário. Então eu programo qual é o ponto em que eu desejo que o gancho se aproxime ou se afaste do corpo da talha. Nesta roda dentada, você consegue regular o limite do desce, ou seja, o gancho de carga vai descer e quando estiver praticamente encostando ao piso, você consegue regular ele subindo desta forma até que você ouvirá um clique. Voltando. Girei. Pronto, ouvi um clique, a chave foi acionada. Está regulada, posso voltar essa chapa flexível local, posso pegar a chave de fenda e apertar o suficiente esses dois parafusos. Existem também Loadster NH em que essa chave limite sofreu um upgrade. De que forma? Todo o conjunto é igual, apenas essa lâmina mudou, que ao invés de ser dois parafusos, é uma lâmina tipo gangorra,
Você aperta a parte traseira, essa gangorra levanta, libera essas rodas dentadas e você regula. Soltou novamente, certifique-se que a ponta da lâmina ou da gangorra prendeu essa roda dentada. Faça a inspeção da seguinte forma. Verifique as condições gerais das engrenagens. Veja como estão os dentes dessas engrenagens plásticas. Veja como está a condição da mola que pressiona esse fuso. Muito cuidado com a rosca desse fuso, porque para cada limite de elevação do equipamento existe um tipo de fuso. Existem equipamentos que precisam elevar cargas a 40 metros, 60, 120 metros. Então, para cada polegada no comprimento desse fuso, o fio de rosca vai ser cada vez mais fino. Respectivamente, o fio de rosca dessas rodas dentadas também. Então, nunca misture a roda dentada e fuso de um modelo de talha com o de outro, ou de uma elevação da talha com o de outro, porque para o mesmo corpo e mesmo modelo de talha, você pode ter chave limite com fusos diferentes. Feito isso, inspecione também as condições desse eixo, que é de nylon, e foi inserido no eixo de aço que vem do motor. Verifique também as condições dessas engrenagens secundárias, se estão em perfeito estado. Para retirar esse conjunto de chave limite, basta apenas você, ainda com a chave de 1/4, soltar esses dois parafusos como faremos agora. Uma vez que você retirou os dois parafusos de cabeça cilíndrica que encontram na parte traseira da chave limite, tire com cuidado, apoiando com uma das mãos, porque existe uma mola e uma arruela calço nesse ponto. Então, com o auxílio da mão, retire com cuidado para que não perca peças. Pronto, retiramos a chave limite. Desmontando a caixa de engrenagens. Primeiro, com cuidado e com o auxílio de uma chave de Borne de 3/16 como essa, retire a trava de segurança, com cuidado. Pronto. Retire o cubo, a bucha, e agora você já consegue soltar esses 3 parafusos e abrir a caixa redutora. Desmontando a caixa de engrenagens. Com o auxílio de uma chave Allen, retire esses 3 parafusos. Pronto. A caixa já está pronta para ser aberta. Com cuidado. Abra a caixa de engrenagem. Aqui você tem a engrenagem com dentes helicoidais, onde nas versões anteriores às atualizações da norma, aqui é onde ficava o limitador de sobrecarga na versão clássica. Agora é uma engrenagem maciça. Inspecione para ver se não há folga entre os dentes helicoidais e entre os mancais de apoio dos rolamentos. Verifique o estado geral da junta. Interior da caixa de engrenagem. Na nova Loadster, você tem aqui apenas a engrenagem principal agora e os rolamentos de apoio. Vamos à retirada da engrenagem principal. Retirando a engrenagem principal da caixa redutora. Para os tamanhos de talhas, tamanho V1, que é o pequeno, utilize um soquete de 1,5 polegadas. Para os tamanhos grandes, tamanho V2, utilize um soquete de 1,25 polegadas. Com auxílio de um torquímetro como este e de um adaptador do soquete, coloque o soquete nessa posição. Veja que eu usei o próprio batedor final de corrente, o limitador de corrente, melhor dizendo, usei o próprio limitador de corrente da talha para poder segurar a engrenagem para que eu possa soltar. Pronto. Aplicando a força necessária, você consegue soltar a porca. Cuidado que tem uma arruela estriada. Verifique as condições da porca. E agora podemos terminar de desmontar o equipamento.
Desta forma você consegue ter acesso à engrenagem principal, que nesta versão nova Loadster também possui os dentes helicoidais, reduzindo assim a emissão de ruído e aumentando a durabilidade do equipamento. Verifique o estriado interno. Verifique a rosca e o estriado do eixo da noz de carga. Agora, com o auxílio de uma chave Allen, solte os 4 parafusos que prendem esta última parte da carcaça. Retirados os parafusos, pronto. Você conseguiu ter acesso ao compartimento onde fica o guia da corrente e a noz de carga da corrente de carga. Note que temos aqui o parafuso e a porca autotravante que segura o final da corrente. Muito cuidado para não esquecer de colocar esse parafuso com essa porca na posição e nem da posição correta, que ela tem a posição correta para que você possa fechar a talha. Ela tem que estar devidamente apoiada. Caso contrário, no momento que você for montar a talha, você não consegue fechar ela. Com a talha, com essa parte aberta, inspecione aqui as porcas autotravantes que seguram o gancho, a placa e o gancho de suspensão. E verifique as condições da fixação do gancho na placa de suspensão. O guia da nova Loadster, ele vem revestido com essa camada de neoprene. Quando você retirar a noz de carga, verifique as condições gerais deste guia. Retire a noz de carga, inspecione ambas as partes do guia em busca de trincas, deformações ou sinais de desgaste excessivo, indicando que possivelmente tentaram fazer com que a corrente de carga entrasse torcida aqui por dentro, ou foi feito arrasto de carga. Verifique a parte interna da carcaça em busca de deformações. Veja se o rolamento está devidamente apoiado em ambos os lados da noz de carga. Verifique essas partes de entrada e saída da corrente. Verifique também este entalhe em ambas as carcaças, pois é nele que você vai fixar o guia da corrente. Último item, noz de carga. Verifique a rosca, o entalhado e verifique também os bolsos, ou seja, os alojamentos da corrente de carga. Verifique o alojamento da corrente de carga, tanto na horizontal como na vertical. Verifique também os pontos de apoio de ambos os rolamentos, de um lado e de outro. Lembre-se, havendo desgaste na noz de carga, havendo folga entre a corrente e a noz de carga, a mesma deve ser substituída. Não pode haver folga entre corrente e noz de carga. Chegamos ao final do treinamento da Loadster NH, a nova Loadster. Nos vemos no próximo vídeo.